boa noite a todos. A gente, então, vai ter mais uma das nossas quintas científicas. Essa noite a gente vai receber o Ruggiero Levi, que vai apresentar o trabalho A Intuição do Paradigma Estético em Freud, interrogado, né? Reflexões acerca do paradigma estético da psicanálise, ampliações da metapsicologia. O trabalho, então, estava disponível, né? Acredito que a maioria tenha lido, mas, de qualquer maneira, não é um trabalho longo, a gente estava combinando ali que, como é um trabalho metapsicológico, que sempre tem muitos detalhes e complexidades, né? E dá tempo do Ruggiero, então, apresentar o trabalho, ele vai ler, e após, então, a gente vai passar para o debate. Eu queria já deixar assim, algumas orientações sobre como a gente vai funcionar para o debate, como costuma ser, mas relembrando, né? Eu peço que as pessoas não usem o bate-papo, usem ali na barra inferior o levantar a mão, porque aí aparece para mim aqui a ordem, o nome dos inscritos e a ordem que se inscreveram, e aí eu vou passando de 3 em 3 para o debate, né, para colocarem suas questões, e a gente tem feito assim, tem deixado de 3 em 3, né, na tela, para poder ter uma interação melhor, até para o Ruggiero poder responder. Então, eu peço que, quando fizerem a pergunta, não saiam da tela, né? O Grayson vai manter, mas se a pessoa que fez a pergunta sair, aí ela sai da tela. Então, que permaneçam, né, aqueles 3 até o fim, porque aí fica uma interação melhor, né? Dá para o Ruggiero responder para cada um, estando vendo também na tela, o que é melhor, e a gente tem aquela sensação um pouco mais próxima, ou menos distante, né, do nosso anfiteatro saudoso lá, até que a gente possa voltar, né? Então, basicamente era isso, então, né? Depois do Ruggiero apresentar o trabalho, a gente passa para o debate com essa metodologia ali, levantar a mão, e aí a gente dá a imagem e voz, né, para as questões, comentários. Então, passando a palavra para o Ruggiero. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite a todos. Bom, antes de tudo, quero agradecer a presença de vocês aqui, a presença virtual, porém presença, e, enfim, né, no meio dessa pandemia e com tantas atividades que a gente tem tido, além das atividades da sociedade, atividades de outras sociedades, o Congresso da FEPAL, enfim, então, agradeço essa disponibilidade de vocês de estarem aqui nessa apresentação. Agradeço também ao Maurício, à comissão científica, a Clarice Kovacs, particularmente, enfim, que organizaram essa quinta científica. E, para mim, vai ser muito importante apresentar esse trabalho aqui, e eu estou apresentando ele dentro do espírito original das primeiras quintas científicas do mês, que foram imaginadas pelo Raul, na época que ele era diretor científico, e que eram chamadas incubadora de ideias, né? Ou seja, a ideia era apresentar aqui ideias em formulação, vamos dizer assim, ideias nascentes ou ideias ou trabalhos enfim, que estão para ser mais desenvolvidos, são trabalhos em construção, vamos dizer assim, para ouvir, né, o contraponto dos colegas, para ouvir ideias, comentários, críticas, observações, para que o trabalho possa evoluir. Tá? Como o Maurício disse, é um trabalho, ele é enxuto, ele é um trabalho que tem 7 páginas, tá? Então, eu enxuto, porém, com vários aspectos metapsicológicos que eu achei que era importante eu ler o trabalho aqui para vocês, porque eu não vou tomar muito tempo, e talvez alguns não conseguiram ler, e outros que leram, talvez seja oportuno escutar novamente o trabalho, enfim, para poder se formular questões. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, onde está o texto, e
E então, na medida que eu for lendo, vocês vão poder acompanhar a minha leitura. Tá? Então, eu chamei esse texto aqui A Intuição do Paradigma Estético em Freud, uma pergunta, né? Reflexões acerca do paradigma estético na psicanálise, ampliações da metapsicologia. Freud, em 1919, no seu trabalho O Inquietante, escreve que a estética é a área do conhecimento que se dedica a estudar a teoria das qualidades do sentir. Isso é Freud. Entretanto, ele ressalta que os psicanalistas trabalham em outras áreas da vida psíquica, não se ocupando de emoções atenuadas, inibidas quanto à meta, que se constituiriam no material da estética. Faz uma ressalva, no entanto, nesse trabalho, destacando que, eventualmente, o psicanalista pode interessar-se por uma área da estética, como seria no caso da análise do estudo do inquietante ou do estranho, como tem sido traduzido ao português. De novo, Freud preocupava-se em caracterizar a psicanálise como uma ciência objetiva, mas, como veremos de modo mais detalhado logo abaixo, a psicanálise, especialmente depois de Bion e Meltzer, mudou nesse aspecto. Passou não só a interessar-se mais pelas qualidades do sentir, mas entendeu que o sentir é uma das primeiras formas de conhecimento da verdade, entre aspas, da experiência, constituindo o que veio a se chamar a dimensão estética da psicanálise ou o modelo estético da psicanálise, como veremos a seguir. Bion pôs a experiência emocional, a emocionalidade humana e sua simbolização no cerne da expansão da mente. A consequência dessa abordagem foi que, embora se considere que as pulsões de vida e de morte e suas fantasias inconscientes derivadas permaneçam como pano de fundo, a atenção nessa corrente psicanalítica passou a centrar-se nas emoções e sensações vividas no encontro com o objeto e nas relações do sujeito com o seu próprio corpo e com o mundo. Então, embora Freud tenha desenvolvido o modelo pulsional em toda a sua metapsicologia, veremos que em muitos momentos se ocupou das qualidades do sentir, que ele dizia que eram próprias da estética, e, segundo ele mesmo, não da psicanálise. Mas, mais do que isso, veremos que vários de seus trabalhos e insights geniais ocorreram como derivados de experiências estéticas que vivenciou. A ampliação da metapsicologia. Meltzer, em seu livro Vida Onírica, estuda as ampliações na metapsicologia psicanalítica realizadas por Klein e Bion. Diz que, além das 4 dimensões metapsicológicas clássicas da psicanálise, estabelecidas por Freud, a genética, a dinâmica, a topográfica e a econômica, Melanie Klein introduziu a dimensão geográfica e Bion a dimensão epistemológica. Ou seja, de acordo com Meltzer, depois das contribuições dos 2 autores ingleses, o Meltzer e o Bion, ao analisarmos um acontecimento psíquico, além das dimensões metapsicológicas clássicas já mencionadas, deveremos entender a geografia do fenômeno, se ele se situa no mundo interno do sujeito ou se foi projetado no objeto, por exemplo, e também entendê-lo do ponto de vista do conhecimento, do vínculo K, se ele está a serviço de conhecer a realidade psíquica do sujeito ou do objeto, ou se ele está, esse evento psíquico, com a função de obstruir esse conhecimento. Civitarese, no seu livro Objetos Sublimes, a experiência estética e a intersubjetividade em psicanálise, especialmente no primeiro capítulo, descreve, consubstancia, mais uma dimensão metapsicológica presente na obra de Bion, que seria a dimensão estética do sublime. Outros autores, anteriormente, já haviam descrito ou o modelo estético da psicanálise, inspirado em Bion e Meltzer, ou a dimensão estética da psicanálise. Mas Civitarese, em seu livro, dá outra profundidade e consistência no estudo do paradigma estético proposto por Bion, ao estudar as raízes dos conceitos bionianos na arte, na poesia e na filosofia. Com isso, pode-se pensar que, atualmente, ao analisar-se um acontecimento psíquico,
Além das dimensões metapsicológicas mencionadas anteriormente, deveremos entender se esse fenômeno proporciona uma experiência estética capaz de elevar o funcionamento mental a um patamar mais elevado, ou seja, que se torne uma experiência estética sublime. Tivitarese garimpa ao longo da obra de Bion evidências da influência da estética do sublime pré-romântica e romântica em seus conceitos. Para isso, estuda os conceitos fundamentais da obra do autor inglês, um por um, identificando suas raízes na estética originada no século XVIII, que marcou profundamente a poesia, a literatura, as artes plásticas e a filosofia. Mas por que estética do sublime? Um objeto estético é aquele capaz de promover no outro uma experiência estética, ou seja, uma vivência de intensas emoções, sensações, prazer, arrebatamento, mas também de mistério, de estranho e, algumas vezes, por que não, de terror. A estética do sublime possui um estilo próprio, que se diferencia dos cânones habituais de beleza, como a medida e a harmonia, e é aquela capaz de conduzir a uma elevação da alma, entre aspas, e, no caso da psicanálise, ao crescimento mental. O tema do luto, nessa estética, está sempre presente, de perigo de morte a ser superado, de fratura entre a natureza e o homem, entre o finito e o infinito, entre a imensidão e a pequenez. Pois a concepção bioniana e pós-bioniana de constituição da subjetividade do sujeito humano envolve justamente esta temática, o sentimento de desamparo, o pavor da morte pela perda do objeto, pela ausência de representação e a superação dessa vivência pela simbolização. O símbolo criado, ele representa o objeto ausente, ao mesmo tempo que promove uma experiência de crescimento psíquico e de alívio da dor precedente. O hiato entre a mãe e o bebê, entre o sujeito e o objeto, entre o corpo e mente, é equivalente ao hiato entre natureza e humanidade, e a capacidade de sonhá-lo, representá-lo, é o que constitui a subjetividade humana. Desde as primitivas relações objetais do sujeito, ele precisa libertar-se do corporal, originalmente o corpo da mãe, e posteriormente de suas próprias sensações corporais, e ascender ao simbólico, ao representacional, numa verdadeira luta heróica, como representado nas pinturas do século XVIII, enfrentando o temor do desamparo, da perda do objeto, e daí emergindo um novo herói, entre aspas, humano e simbólico. Assim como nos grandes heróis, o sujeito, para constituir-se, precisa enfrentar a catástrofe, entre aspas, do temor da perda do objeto e do desamparo e transformá-lo em símbolos que contêm e acalmam. Nessa ótica, tornar-se um sujeito significa estar sintonizado ao outro, sendo o outro os objetos externos ou o próprio corpo, e gradualmente formar representações das experiências emocionais com esse outro em graus de abstração crescentes. Deste modo, o corporal, o sensorial, o afetivo emocional e as categorias mais abstratas, lógicas, racionais, integram-se num contínuo próprio do ser humano. Idealmente, um ser humano, sem estar dominado por processos de clivagem, deveria ser capaz da mais abstrata racionalidade e da maior sensibilidade aos mínimos detalhes do humano e da natureza, nos diz Tivitarese. Entendendo a sublimação através da estética do sublime, ou seja, a transformação de experiências sensoriais em produtos simbólicos de alta abstração, a arte não é mais vista como um exemplo do que seja a capacidade de sublimação restrita a alguns seletos indivíduos capazes de atingir níveis mais elevados da cultura. Ela, a arte, passa a ser vista como uma metáfora do que se passa em todos os indivíduos nos seus processos de passagem da natureza à cultura ou do corpo à mente. Freud e a experiência estética. Cito Meltzer e sua magistral descrição do conflito estético. Um lindo bebê comum olha intrigado, fascinado, seduzido
e encantado para sua linda mãe comum. Paixão e sensualidade transpiram de ambos os lados dessa relação. Ele, o bebê, o príncipe, é olhado com amor, medo, irritação, sensualidade e mistério pela sua majestosa mãe. E ela, a grande fada, da mesma forma, é olhada, admirada, temida, desejada, amada, odiada pelo maravilhoso bebê comum, encantado com a sua beleza, no sentido que esta o inunda de sensações e bombardeia sua sensorialidade. Mas, intrigado pelo mistério de seu interior, inapreensível pelos sentidos. Esse é o conflito estético descrito por Meltzer. Meltzer o situa como ponto de partida do desenvolvimento, postulando que ele se mantém assim ao longo da vida, como um elemento imprescindível ao crescimento mental. Nesse vértice, o pensamento criativo constitui-se um esforço para dar representação simbólica à intensa experiência emocional desencadeada pela presença do outro e pelo enigmático de seu interior intangível. A presença do objeto e o seu mistério põe a mente a trabalhar, a criar formas simbólicas que representem algo da experiência emocional. Ou seja, esse duplo elemento, presença intensamente rica em estímulos sensoriais e por isso bela, arrebatadora, e mistério pelo caráter inalcançável, inatingível do interior do objeto, é essencial ao desenvolvimento da imaginação especulativa, do pensamento criativo. Essa seria uma função poética de nosso inconsciente, na medida em que cria imagens, quando possível, que contenham a emoção do encontro com o outro. Ou então, se essas emoções são insuportáveis, poderão ser evacuadas da mente por meio da ação, da identificação projetiva defensiva ou nas alucinações. Ou seja, aqui, a emoção vivida no encontro com o outro é o ponto de partida do processo de conhecimento da verdade dessa experiência. Na opinião de Meltzer, a emoção dá o sentido da experiência, e o seu significado é construído em um longo processo de construção simbólica que, na situação analítica, involucra visceralmente ao analista. Como veremos a seguir, Freud, em vários trabalhos, ocupou-se ou do destino da experiência estética, ou ele mesmo, a partir de uma experiência estética, realizou contribuições sublimes à psicanálise. Gabriela Goldstein, em seu livro A Experiência Estética, busca em vários trabalhos freudianos experiências estéticas que os colocaram numa verdadeira dimensão poética. Por exemplo, a análise que Freud fez de sua experiência na Acrópole baseia-se no Édipo e na culpa de estar ali vivendo algo não vivido pelo seu próprio pai. Entretanto, a autora acrescenta um novo vértice de entendimento dessa experiência. Ela põe em destaque o processo de clivagem e estranhamento na experiência estética vivida por Freud pelo contato com o sinistro e o belo, entendendo a Acrópole como um objeto estético capaz de despertar essa vivência. É sustentada e bem fundamentada a hipótese que, frente ao belo da Acrópole, Freud se perde, deixa-se levar, aliena-se no que pode ser uma experiência estética e se perturba de tal maneira que podemos pensar que algo o impede de aceitar comover-se tão intensamente, a ponto que estranha ver-se como parte dessa experiência. Assim, Freud percebe uma certa condição pessoal que se aplica ao objeto de uma experiência estética. Ele precisa descobrir por que certas obras submetem a sua alma a impressões tão violentas. Isso é uma expressão do Freud. Admite, porém, que se fazem acessíveis enquanto sejam compreensíveis à razão e irredutíveis a conceitos, experiência que teve também frente a Moisés de Michelangelo. Mas talvez um dos trabalhos que mais aproxima Freud do paradigma estético, acima descrito, é em seu trabalho A Transitoriedade. Ali, Freud e seu poeta interlocutor têm uma experiência em um diálogo que poderia tranquilamente ser atribuído a poetas do século XVIII. Enquanto passeavam, após o poeta afirmar sua tristeza pela transitoriedade e efemeridade do belo, referindo-se à bela paisagem de verão pela chegada do inverno,
Freud afirma que não é possível que todas as maravilhas da natureza e da arte, do nosso mundo de sentimentos, isso é uma expressão do Freud, e do mundo lá fora, venham a desfazer-se no nada. Essas coisas têm de poder subsistir de alguma forma, subtraídas às influências destruidoras. Freud, como um poeta, refere-se explicitamente à perda do belo objeto, do objeto estético, mas intui e propõe que ele deve subsistir de alguma forma. Freud afirma que a transitoriedade do belo, poderíamos dizer da experiência estética, não pode implicar na sua desvalorização. Na verdade, diz ele, é a sua valorização. Mas atribui o seu valor, num primeiro momento, pela sua raridade no tempo. A seguir, ele amplia e diz que o valor de tudo que é belo e perfeito é determinado somente por seu significado para a nossa vida emocional. Logo, não precisa sobreviver a ela, e independe de duração absoluta. Finalmente, ele conclui que é a revolta contra o luto da perda que impedia o poeta de fruir o belo. Como fugia da dor do luto, o seu gosto pela beleza foi impedido por sua transitoriedade. E ainda amplia, afirmando que, superado o luto, reconstruiremos o que a guerra destruiu, e talvez num terreno mais firme e mais duradouro que antes. Ora, tudo isso não se aproxima de tudo que falávamos sobre a estética do sublime, da agonia romântica descrita por Civitarese e que Bill e Meltzer trouxeram para a psicanálise sob forma de conceitos sobre o desenvolvimento primitivo, a relação primitiva mãe-bebê e sobre a relação analítica? Ou seja, a experiência estética com o objeto estético, onde quer que ocorra, bela pela intensidade de emoções que desperta e pelo estimulante mistério que acompanha esse objeto, é fugaz pela sua transitoriedade. Mas é ela que leva ao crescimento psíquico, à expansão da mente, pois a tristeza pela sua perda é superada e eternizada pela reconstrução simbólica realizada pelo sujeito. É a passagem perigosa e dolorosa da natureza ao humano, do real ao simbólico, da emoção ao símbolo, mas sempre intersubjetiva na relação entre dois. E por que dolorosa? Porque implica numa perda, num luto, nos explica Freud. Mas Bion também dirá que é porque nessa travessia há uma intensa turbulência emocional, uma oscilação entre posição esquizoparanoide e posição depressiva, entre PS e PD, uma incerteza que precisa ser tolerada. E por isso é dolorosa. Freud intuiu tudo isso. Intuiu a importância do processo de luto na superação da dor pela transitoriedade da experiência estética. E mais do que isso, utilizou, como afirmei antes, suas experiências estéticas para fazer conjecturas imaginativas brilhantes sobre o mistério de seu objeto estético. Um dos exemplos mais impactantes é a experiência de Freud diante da escultura de Moisés de Michelangelo. O pai da psicanálise fica horas diante da imponente escultura, comovido, conjecturando, construindo toda a cena imaginária que antecederia e sucederia aquele instante gravado na pedra. Apesar de tudo isso, Freud não podia, naquele momento, conceituar a experiência estética como um modelo para o método analítico, pois o seu modelo de ciência não permitia naquele momento. Contemporaneamente, Gabriela Goldstein, a partir de sua análise do que seriam as vivências de Freud em situações como a da Acrópole e diante de Moisés de Michelangelo, e também de seu conhecimento de estética, faz uma verdadeira metapsicologia da experiência estética, pois descreve a dinâmica da experiência estética, o que seria o objeto da experiência estética e sua topografia, situando-a no espaço transicional descrito por Winnicott. Finalizando, esse enfoque, que põe a emoção no centro e como elo da experiência subjetiva entre dois sujeitos, ou entre o sujeito e um objeto estético, e o inconsciente com a tarefa poética de construir imagens prenhes de significado que traduzam essa emocionalidade,
constitui, a meu ver, a dimensão estética da psicanálise. Nessa perspectiva de compreensão, a experiência emocional promovida pela experiência estética é o ponto de partida do conhecimento. A própria experiência emocional seria uma primeira categoria de conhecimento, seguida, evidentemente, pelo processamento simbólico e por novas categorias do pensar. Talvez esse seja um dos grandes paradoxos na obra genial de Freud. De um lado, procurando situar a psicanálise no âmbito das ciências naturais, objetiva, utilizando como modelo a física newtoniana, linear e causal, mas de outro preocupado em estudar as emoções atenuadas e inibidas em sua meta, com as qualidades do sentir que seriam objeto do estudo da estética. E mais ainda, utilizando-se de suas experiências estéticas para conhecer a si mesmo e aos seus objetos estéticos. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Ruggiero. Então, a gente vai passar em seguida para a discussão, lembrando, então, ali, o pessoal ali na base vai levantando a mão. Já vamos colocar na tela a Grayson, o Raul, a Viviane e a Ing. E sempre lembrando que quem fizer questões e comentários, que permaneça na tela, depois de fazer a questão, não saia, até que o Ruggiero termine de responder a todos, que com isso a gente tem uma sensação maior de interação com a plateia, né, que a gente tem buscado. Então, vamos esperar os três entrarem aí, liberarem os microfones e o vídeo. Falta a Ing. Bom, não sei se ela está tendo alguma dificuldade para entrar. Raul, se tu quiser começar a colocar a questão, o comentário. O senhor tem que ligar o seu microfone, Dr. Raul. Primeiro, estão ouvindo? Sim, sim. Primeiro, meu querido amigo Ruggiero, né? Seguidamente, a gente conversando sobre assuntos que nos interessam enormemente, né? E que acho que sempre tem muita coisa para a gente conversar, né? Acho que tu conceituas de modo muito claro, acessível, a questão do conflito estético, do objeto estético, a distinção entre os conflitos ligados ao objeto ausente, que era o que era principal. Ausente, né? Ausência Raul, de tudo que desencadeava. A Raul, perda, a ausência. Deu uma cortada na tua conexão. Retoma ali a partir da diferenciação entre o conflito pelo objeto ausente. Os conflitos, distingues bem ali, né? Os conflitos relacionados ao objeto ausente, né? Que foram os conflitos mais abordados até então, pelo próprio Freud, inclusive, e pela psicanálise de um modo geral. E a introdução dos conflitos, eu acho que isso tem muito a ver, basicamente, com o Meltzer, ligados ao objeto presente, e que ele considera mais básico, fundamental e mais significativo que aqueles ligados ao objeto ausente, embora esses últimos, ausente, não estejam de modo nenhum desvalorizados, né? Eu acho interessante, Rogério, e tu mencionas em certo momento ali, a gente poder utilizar esse conceito, e não sei o que te parece isso, mas eu tenho certeza que tu concordarias, eu acho, o conceito de objeto estético na relação analítica, né? Porque eu penso que a mente do paciente para o analista e a mente do analista para o paciente deveriam constituir um objeto estético, né? Com o exterior, aquilo que o paciente fala, expõe, aquilo que o analista interpreta, né? Aquilo é perceptível aos sentidos, mas a intimidade, o interior da mente do paciente para o analista, o verdadeiro interior, assim como da mente do analista para o paciente, permanecerá como um mistério, né?
E eu acho uma aplicação interessante, e queria te ouvir sobre isso, né? Porque a angústia, como tu bem colocas no teu trabalho, que o interior misterioso do objeto causa, nos leva a querer nos defender disso, fazendo, tu chamas ali apropriadamente, clivagens, né? Ou fantasias onipotentes de intrusão, de querer transformar o que é um mistério, a mente do paciente, ou a própria mente do analista, num segredo. Né? Mistério, nenhum de nós tem a resposta e sempre incita a pensar. Segredo, né? É uma coisa que eu guardo para mim, incito a curiosidade intrusiva no outro e depois eu respondo, olha, é isso aqui. E eu me senti poderoso e tenho uma resposta final clara. Né? Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado na relação analítica com uma tendência de, por essas angústias, transformarmos o mistério essencial da mente do paciente e da nossa num suposto segredo. Eu queria ver o que tu pensas sobre isso. E falar outra coisa que tu, em outros textos, tu citas também, né? O quanto, para isso poder ocorrer, exige uma reciprocidade. Eu tenha com o paciente para comigo. Né? E finalmente, né, de tantas coisas, né, tu colocas ali na página 7, né, o que impede a fruição do belo, né? A revolta pelo luto que será preciso realizar ou a angústia pelo interior misterioso. Aí eu acho que aparece bem, e tu mostras no texto, que talvez o Freud destacasse mais, ele fala ali, tu citas, a revolta pelo luto, que dificultaria a fruição. E o Meltzer talvez destacasse mais a angústia pelo interior misterioso do objeto. Então, o objeto presente num, o objeto que vai ficar ausente no outro. Então, era isso, mas eu queria te dar meus parabéns, o tema é interessantíssimo, ficaremos aqui conversando a noite inteira sobre esse tema. Um grande abraço para ti, meus parabéns. Obrigado, Raul, obrigado. Bom, são muitas questões do Raul, eu não sei como é que tu prefere, mas a gente deixar a Viviane e a Ying esperando também não é muito elegante, não, né? Então... Não, nada elegante. Eu acho uma boa a Viviane e a Ying também formularem. Eu anotei aqui as questões do Raul, vou anotar as da Viviane e da Ying, e depois vou tentar, enfim, dizer o que eu penso a respeito. Então tá, primeiro a Viviane, depois a Ying. Bom, Ruggiero, eu queria começar pelo formato do teu trabalho, porque eu acho que cada vez mais a gente tem que conseguir fazer trabalhos mais enxutos, em que a gente diga o que a gente quer dizer, porque senão ficam aqueles trabalhos em que toda a literatura tem que ser revisada cada vez. Então, eu acho que lá pelas tantas, a gente já pode partir do princípio de que algumas coisas da literatura são conhecidas. Então, esse formato mais enxuto, concentrado, claro que ele dificulta, ele não fica fácil, mas de alguma forma eu acho que ele evita aquelas longas exposições, às vezes muito repetitivas. Me parece bom esse tipo de modelo. Bom, mas o que eu queria trazer para ti, primeiro, a gente fala de uma metapsicologia ampliada, mas se a gente for pensar, claro que o estudo da metapsicologia só tem sentido, a finalidade última dele é formas da gente trabalhar. Então, o que eu queria te colocar é a aplicação, o Raul já tocou nisso, porque de alguma forma sim, mas de que maneira essa ampliação da metapsicologia, às vezes eu fico na dúvida se é uma ampliação ou se é uma modificação importante, mas enfim, isso é uma discussão também muito longa. Mas de que forma tu vê de que essa ampliação, incluindo esse que a gente pode chamar de modelo estético, da psicanálise, de que maneira isso determina mudanças, e algumas mudanças fundamentais na forma da gente trabalhar, e que aí, nesse momento, afasta da metapsicologia freudiana. Era isso. Obrigado, Viviane. Ying, tem que liberar teu microfone, Ying. Eu? Bom,
Ruggiero, a minha questão está ligada a questões que o Raul trouxe, a presença e a ausência do objeto, né? E quero ligá-lo a que as duas experiências emocionais fazem parte da constituição do psiquismo, tanto o encontro como a perda, o sentimento de falta, né? E aí, como o teu trabalho permite, tu vais lá para Freud, a transitoriedade, que é um pequeno artigo tão querido dele, né? Numa conversa com um poeta, e trazes vários exemplos do que o próprio Freud descreve, sempre diante de uma obra de arte, né? E aí eu sugiro ampliarmos para pensar isso, cada sonho produzido, ou cada entendimento de um verdadeiro encontro analítico é como uma obra de arte, porque é uma produção do inconsciente, né, que se apresenta. Bom, sobre o objeto presente e ausente, o Ferenczi, né, lá dos idos do Freud, ele falou que todos somos peixes, né? Lá dentro do útero não havia desejos, porque não precisava, tudo estava atendido. Todas as condições necessárias estavam atendidas, não havia necessidade, não havia desejo. À medida que o feto se desenvolve, encontra as paredes do útero, vai encontrando limites, precisa ocorrer o parto, e há, então, a busca do encontro daquele estado de novo. Isso Meltzer explica lá, ele, inclusive, supõe que a mente inicia antes do parto. Então, nesse período, há de novo a necessidade, ou há um desejo de encontrar um estado anterior sem desejos, um estado satisfatório. Como é que esse estado se estabelece, se estabeleceria para Meltzer no recém-nascido? É o encontro desse bebê recém-nascido no colo da mãe, com o cheiro da mãe, com o mamilo na boca, preenchendo o espaço. É muito mais que o leite, é toda a reconstrução daquele estado em que não há desejo. Então, esse estado, vida fora, se procura. Então, sempre se procura de novo estabelecer o objeto presente. Nos primeiros estágios da vida, digamos, dias, horas, meses, né, esse estado precisa constantemente ser reconstruído, né, e a temporalidade vai se estabelecendo, porque a necessidade vai surgir de novo. A necessidade surge de novo, o desejo pelo objeto surge. E aí, então, o objeto ausente realmente é buscado como ausente e reencontrado como presente. Isso é a base do simbolismo. Então, eu estava lendo o teu trabalho, gosto muito desse tema, e pensando assim, que poderíamos dizer que a experiência estética, né, é o motor do simbolismo, sim, do pensamento, do desenvolvimento, da cultura, né, é o motor realmente, essa experiência, né, que depois outros autores levaram para além da teoria pulsional do Freud, que fica como um fundo, como tu escreves, né, e pensar a experiência estética como uma organizadora da mente, né? E ela é presença-ausência, e para não cair em estado que a ausência realmente confirme no mundo exterior, e daí o psiquismo não pode se desenvolver adequadamente, tudo isso. Parabéns. Obrigado, Ingrid. Obrigado. Bom,
Na verdade, obrigado, Raul, Viviane, Ing, e, vamos dizer assim, para mim, responder as questões que vocês formularam, provavelmente teríamos que dedicar horas e horas, vamos dizer assim, a conversa sobre isso. Tá? Mas, assim, começando, Raul, com o que tu levantasse, eu estou plenamente de acordo contigo de que a questão do objeto estético, vamos dizer assim, ou da experiência estética, é imanente à relação analítica, né? Porque, certamente, né, nós somos um objeto estético para o paciente, né, na medida em que a gente desperta emoções no paciente, né, e somos um mistério assim, para o paciente, que fica fantasiando, enfim, do que se passa no nosso interior, e há uma reciprocidade, quer dizer, da mesma forma, o paciente é para nós um objeto estético, né? E eu acho que a gente pode estender esse modelo, vamos dizer assim, da experiência estética e do objeto estético para vários outros domínios da psicanálise, além da relação analítica, como tu trouxesse. Por exemplo, eu acho que quando um candidato entra em formação analítica, eu acho que nós apresentamos o método analítico como um objeto estético também para ele. Quer dizer, que é um objeto que tem toda uma objetividade, vamos dizer assim, na sua descrição, da sua técnica, né, das suas regras, né, do seu modo de funcionamento, mas ele tem todo um mistério, vamos dizer assim, de como ele opera, como ele é introjetado, como ele é assimilado. Quer dizer, há todo um conjunto de elementos inapreensíveis que que fazem parte da transmissão do método psicanalítico. Então, eu acho que o método psicanalítico também se constitui, quer dizer, num objeto estético que nós apresentamos aos candidatos e mesmo para nós mesmos, né? Sem dúvida nenhuma. E eu estou totalmente de acordo contigo, né, de que muitas vezes ocorrem essas clivagens, né, como tu te referisse ao que eu cito no meu trabalho, e muitas vezes por nós não tolerarmos, dizer, o mistério e o desconhecimento, o não conhecimento, pelo menos, do que se passa no interior da mente do paciente, às vezes, nós entramos muitas vezes no que o Meltzer chama num delírio de clarividência, ou seja, nós achamos que sabemos tudo o que se passa lá, né? Que tem a ver com isso que tu falaste de desvendar os segredos, né? Não, então o que se passa lá é isso, 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 a verdade é essa, 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 essa e essa. Eu acho que isso, e eu estou plenamente de acordo contigo, né? Quer dizer, que o dramático, vamos dizer assim, para o Freud é a questão, né, do luto, e para o Meltzer seria do mistério. Mas eu acho que, na verdade, ambos, né, Raul? Eu acho que tanto o tema do luto e da perda da experiência estética ou da perda do objeto, como a Ing estava lembrando, quer dizer, e da necessidade da sua reconstrução através, né, da representação simbólica, quanto o mistério, quer dizer, fazem parte, vamos dizer assim, da dramaticidade da experiência estética, né? Aí eu vou articular um pouco com o que a Ing estava trazendo, mas eu vou me referir à questão da metapsicologia que a Viviane trouxe, que eu acho que é da maior importância. Porque, puxa vida, agora, eu acho, sim, em relação ao que tu trouxesse, Ing, e o Raul também mencionou isso, né? O fato da gente enfatizar a importância da presença do objeto no estímulo ao pensamento criativo, em absoluto desfaz a importância da ausência do objeto. Eu acho que há essa dinâmica de presença e ausência que está sempre oscilando na mente humana. Porque mesmo em relação, por exemplo, ao que o Meltzer traz, né, de que a presença da mãe é que bombardeia o bebê com essa experiência de beleza, de sensações e de impressões sensoriais, ou seja, de que a presença do objeto é extremamente estimulante, mesmo nesse conceito,
há uma certa negatividade que está presente, porque o que o Meltzer diz é que o interior do objeto é inapreensível pelos sentidos, né? Então, aí há a ausência que se faz presente na própria presença do objeto. Quer dizer, essa dinâmica de presença e ausência ela é imanente ao desenvolvimento simbólico e emocional do sujeito, né? Bom, em relação à questão da... E eu estou plenamente de acordo contigo, Ing, de que a experiência estética é um elemento organizador da mente, na medida em que o sujeito, ao longo de toda a vida, ele procura, quer dizer, não só reconstruir essa unidade perdida com o objeto, tá? Mas reconstruir esse luto, vamos dizer assim, por essa perda que se repete ao longo da vida, né? Seja o luto pela experiência estética, que é evanescente, né? Seja o luto, enfim, pela perda do objeto, que é permanentemente reconstruída através da sua representação, né? É interessante só fazer um pequeno parêntese, né, de que os poetas ali do século XVIII, né, do romantismo, justamente isso se passava numa época da urbanização na Inglaterra e da perda do contato com a natureza, né, a perda do contato com o campo e a ida para a cidade, a ida para o desenvolvimento cultural. E boa parte dos esforços, vamos dizer assim, dos poetas, em parte era pela recuperação do contato com a natureza, com a mãe natureza, né? Quer dizer, e aí, vamos dizer assim, enfim, que a psicanálise acaba fazendo todo esse paralelo, né, dizer, do elemento simbólico, da sublimação, com uma reconstrução da perda do contato com o objeto natureza, seja o corpo da mãe, seja a união com a mãe e tudo isso. Mas, Viviane, eu tenho o ponto de vista de que eu concordo aí nisso com o Meltzer, que houve uma ampliação da metapsicologia, porque eu acho que depois da Klein faz-se necessário, sabe, entender a geografia dos fenômenos mentais. E não adianta mais só entender a dinâmica, a genética, a topografia e a economia, vamos dizer assim, do fenômeno. Faz-se necessário entender também a geografia do fenômeno. E eu acho que essa é uma contribuição essencial da Klein, vamos dizer assim, à psicanálise, ampliando essa dimensão metapsicológica, assim, que fora da clínica, né, nós temos que poder pensar se esse conteúdo mental ele fazia parte do self ou do objeto, onde é que ele estava. E eu acho que o Winnicott se insere também nessa dimensão metapsicológica geográfica, quando ele descreve de que, além do interior do objeto e interior do self, existe um outro espaço, que é o espaço intermediário, onde acontecem muitos fenômenos, né? E aí também é uma nova dimensão geográfica, que é essa do espaço intermediário, que hoje em dia ela é fundamental, quer dizer, não só para a metapsicologia, mas para a clínica diretamente, né? Quer dizer, hoje em dia a gente entende que o objeto analítico ele se constitui muitas vezes no espaço intermediário. Ele não está nem na mente do paciente, nem na mente do analista, mas ele está entre a mente do paciente e o analista, que o Ogden descreveu como o terceiro intersubjetivo. Quer dizer, então, ele é um objeto constituído pelo encontro das duas mentes e, se a gente quiser, vamos dizer assim, definir a sua geografia, ele se encontra nesse espaço intermediário. E eu acho que o Bion acrescentou uma nova dimensão epistemológica, quando ele diz, não, quando a gente analisa um fenômeno psíquico, a gente tem que saber se ele está a serviço do conhecimento ou contra o conhecimento, e quando ele coloca o K, o vínculo K, quer dizer, com uma força quase pulsional, de que impulsiona, quer dizer, o desenvolvimento, de que a busca de criação de representações é um motor, né, que leva ao desenvolvimento. Então, e eu acho que essas novas, vamos dizer assim, essas ampliações
da metapsicologia, né, elas foram determinantes para a técnica psicanalítica, né? Elas são indissociáveis da técnica, né? Quer dizer, quando a gente estuda, por exemplo, o trânsito ou a comunicação paciente-analista através da relação continente-contido, né? Quer dizer, isso, vamos dizer assim, é um elemento, né, implícito na técnica psicanalítica contemporânea. E também quando se põe a emoção, vamos dizer assim, do encontro entre os dois, né, como um elemento que vai levar à representação, e que é um elemento que vai construir o significado da experiência a partir dele, eu acho que isso modifica substancialmente a técnica psicanalítica. Certo. Foi. Também. Nós temos já também outros inscritos. Vamos colocar na tela o Favalli, o Gustavo Soares e o Sérgio Leukovics, e depois eu estou inscrito também, se sobrar o tempo para mim. Eu? Uhum. Escuta? Sim. Ó, Sérgio. Ó, Favalli. Tudo bom? Oi, tudo bom? Há quanto tempo? Boa noite. Gustavo, que ainda não Falta o entrou. Gustavo. Falta o Gustavo. Tá Vamos chegando. começar. Quem é que está primeiro, Maurício? É tu, Favalli, depois o Gustavo, depois o Sérgio. Então vamos começar, porque foi interessante, porque o Ruggiero agora, ao final, trouxe o tema que eu estava pensando falar e que, durante a leitura do trabalho, foi me inquietando, me pareceu ausente, a não ser numa menção assim de passagem feita pela Gabriela Goldstein, não é isso? Isso. Né? Que é a questão do espaço transicional. Né? Porque uma coisa que podemos questionar se, afinal de contas, o que é efetivamente a natureza do estético, no que se constitui essa experiência. Então, eu me pergunto se não é exatamente a experiência que se dá nesta área paradoxal, né, que é a área transicional, que reúne esse paradoxo da presença e da ausência. Né? O espaço transicional é um espaço de presença, porque a mãe está presente, mas a mãe também não está presente, porque, ao mesmo tempo, ela é criada pelo bebê, não é a mãe, de fato, externa. Né? Então, eu acho que a questão se dá sempre... Acho que o Winnicott, nesse sentido, teve uma capacidade de nos colocar diante de um paradoxo. Eu acho que é a situação paradoxal que nos inquieta e que traz, que define essa experiência como... Ela é muito mais sentida do que pensada, não é? Porque ela não se define como de um lado ou de outro. Né? O Winnicott reúne isso, como sempre, ele é muito genial, numa expressão que eu acho fantástica, que é o objeto subjetivo. O objeto subjetivo, que é isso? Né? O objeto subjetivo, o web subjetivo é objetivo, mas é o objeto subjetivo que ele nos coloca diante de um paradoxo, que eu acho que é isso que faz com que a experiência seja uma experiência estética, que não é racional, ela é sentida. É que é a experiência que o Freud nos colocou ao definir o inconsciente, que somos nós, mas, ao mesmo tempo, é estranho a nós. Né? É um paradoxo também. Esse o comentário que eu queria fazer. E te cumprimentar pelo trabalho, enfatizando aquilo que disse a Viviane, que bom, um trabalho tão denso, mas fácil de a gente acompanhar, né? Simples, mas muito denso. Meus parabéns. Obrigado, Favalli. Obrigado. Gustavo, tem que liberar o teu microfone aí. Bom, boa noite para todos, o Ruggiero. Eu queria te cumprimentar pelo trabalho, né? Assim, eu não achei tão fácil, assim, não sei se o Favalli achou fácil, achei muito difícil, assim, apesar, mas a forma como tu escrevesse é muito clara.
E eu tenho tido a oportunidade de ler alguns trabalhos teus publicados em revistas, e tu está seguindo nesse tema. Eu tenho gostado muito da maneira como tu tem abordado essa questão da estética, né? Tem sido muito... Tu escreve muito claro, então eu queria te cumprimentar até por isso, né, nesse sentido. O que eu estava pensando, Rogério, é assim, o título do teu trabalho é A Intuição do Paradigma Estético em Freud. E aí era sobre... Eu queria te fazer uma questão sobre a questão da intuição. Porque quando tu explora o modelo estético e tu coloca em Bion isso, é necessário que haja algo na gente que possamos captar esse modelo estético. E o Freud, por questões que tu já colocaste no teu trabalho, que é o modelo científico que ele estava naquele momento, ele não considerava a intuição como diz a definição da intuição, o conhecimento que vem de dentro. Ele não considerava a intuição como algo que pudesse ser o conhecimento, algo que pudesse ser usado como conhecimento. Em nenhum momento o Freud... Aliás, tem 2 momentos que o Freud escreve sobre isso, que é lá nas conferências de 35, mas que ele diz taxativamente que ele não considera a intuição como uma forma de conhecimento. Entendeu? E não é problema do Freud em si, é o problema do momento científico da época, que era um momento positivista, do iluminismo, da ciência que estava naquele momento. E aí eu queria justamente te escutar, porque eu sei que tu tem escrito sobre isso. Então, é assim, diante do modelo estético, diante daquilo que tu estás propondo, né, assim, a gente resgata um pouco isso, e o Bion resgata muito a intuição como uma forma de conhecimento através das conjecturas imaginativas, conjecturas racionais, e uma ferramenta essencial do analista para poder captar isso que tu estás propondo aqui nesse momento. E eu queria te colocar justamente isso, a intuição, chamando de intuição psicanalítica, para poder diferenciar até de uma intuição, né, assim, que normalmente, corriqueiramente, nós utilizamos. Até o cartomante, até uma pessoa qualquer pode usar. Mas, inclusive, eu tenho chamado assim, de intuição analiticamente treinada, porque ao longo da nossa formação nós vamos lapidando essa intuição cada vez mais, sem que sature ela e se transforme numa coisa mais racional, porque ela certamente não vai ser desse jeito. Então, achei muito interessante isso, a questão do modelo estético, porque tu botasse a ideia da estética nisso aí, do modelo da emoção, de tudo mais. O Bion vai trabalhar isso muito naquele texto que tu conhece, na Cesura. Cada um vai... o Winnicott coloca de um lado, o Bion vai trabalhar muito esse texto, esse tema no artigo da Cesura, entende assim? Mas o que eu queria te escutar é isso, porque eu achei interessante o título que tu desse de intuição, e te escutar se tu concorda com isso. Eu acho que cada vez mais a gente precisa, então, colocar intuição, conjectura imaginativa, conjectura racional, como uma ferramenta do analista para poder trabalhar dentro disso que tu estás propondo, que eu acho que eu concordo plenamente e acho para aí que a gente vai. Eu acho que isso amplia, mas ao ampliar modifica. Essa é a questão. Eu gostei da questão da Viviane, porque eu acho que amplia, mas modifica. Entende? Assim, eu, por exemplo, faço uma distinção entre a atenção flutuante, que o Freud propõe, e o sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, que o Bion coloca. O Bion amplia, mas é diferente do que o Freud estava propondo enquanto objetivo. Entende? Então, eu acho que amplia, eu concordo contigo, mas talvez mude. Eu queria te escutar mais isso, incluindo principalmente nessa questão da intuição. Mas foi mais assim, para te complementar, eu gostei muito das 8 páginas que eu li, denso pra caramba, assim, por isso que eu achei que é difícil, porque tu condensa uma série de coisas que eu fiquei assim para lá e para cá tentando entender. Eu gostei muito do teu trabalho e tenho gostado muito das coisas que tu tem lido, que tu tem escrito. Tá? Então era isso. Obrigado, Gustavo. Sérgio? Pois, também queria cumprimentar o Ruggiero, um tema importante, e eu também concordo com o Ruggiero, agora o Gustavo também mencionou isso, que há uma ampliação da metapsicologia e que dá para dizer assim, quando sai do conteúdo
dos pensamentos e passa para a formação do pensamento, para a origem do pensamento, principalmente com pacientes mais graves, com falhas na simbolização, e isso provoca realmente mudanças muito importantes na técnica, sair do terreno do conteúdo e passar por a formação do pensamento, como o Bion propõe, né? A partir do Bion. Mas a minha questão seria mais relacionada com o impacto da presença do objeto, que tu coloca bem, mas usando um referencial e para homenagear Janine Puget, que morreu agora recentemente, o Isidoro Berenstein, que eles colocam que tem uma radicalidade no outro, o outro radical. E quando em presença do outro, se percebe que tem um outro dentro do outro, que seria o inconsciente do outro, e que isso é inapreensível, é algo que nunca vai poder ser alcançado, é inalcançável, e que isso provoca realmente um impacto de mistério e de incerteza na relação, que é muito, vamos dizer assim, próximo dessa ideia, né, do conflito estético, a presença do outro e o impacto radical do outro na mente do primeiro, porque são quatro outros, vamos dizer assim, são quatro objetos, né? Porque tem a gente e o outro dentro da gente, o outro e o outro dentro do outro, e essas relações que se estabelecem. Mas seria para te homenagear e homenagear a Janine Puget também. Valeu. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Favalli. Realmente, vamos dizer assim, a qualidade e a densidade das perguntas que vocês estão formulando são extremamente estimulantes, tá? E eu acho que vou começar pelo Sérgio, pelo impacto emocional que todos nós estamos tendo hoje, né, com o falecimento da Janine Puget, dizer que era uma grande psicanalista, uma pessoa de uma força enorme, com contribuições importantíssimas, né, aqui na América Latina, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma perda enorme, né, para todos nós. Mas a melhor forma de homenagear ela é justamente discutir essas ideias que ela deixou. E eu acho que essa imagem, né, que tu construísse agora, a partir das ideias da Janine, eu acho que ilustra a complexidade que é o encontro, vamos dizer assim, de duas subjetividades, né? Dizer, de dois seres humanos, dizer, com todos esses estrangeiros, né, que existem, né? Dizer, o outro é um estrangeiro que contém um outro estrangeiro dentro dele, e nós somos um estrangeiro para o outro, que temos um outro estrangeiro dentro de nós. Exato. Isso me fez lembrar muito as contribuições do Laplanche, onde ele se refere às mensagens enigmáticas, mas ele tem um texto sobre o trauma que é muito interessante e que vai nessa linha da Janine Puget, onde ele diz assim, de que sempre que um adulto se aproxima de uma criança com algum gesto em direção à criança, isso lança um mistério na mente da criança, é o que o outro quer de mim, tá? Quer dizer, por que ele está fazendo isso comigo? O que o estrangeiro quer de mim? Ou seja, que além, vamos dizer assim, do aparente, existe um outro que está dentro do outro e que alguma coisa misteriosa ele quer de mim e que isto seria um estímulo, vamos dizer assim, à construção criativa e imaginativa a respeito das intenções do objeto, né? Ou da natureza do objeto, vamos dizer assim, né? E eu acho que sim, eu acho que é todo esse encontro entre essas duas subjetividades que gera toda essa turbulência, né, e todo esse impacto. Mas aí, Favalli, quando tu mencionas isso do Winnicott, eu acho que sim, eu acho que é essencial, né? Eu acho que se a gente tivesse que fazer uma geografia, vamos dizer assim, da experiência estética, a gente diria isso, né, de que ela se desenvolve justamente nesse espaço intermediário
né, dizer, gerado, né, pelo encontro do sujeito com o seu objeto estético, né, e reciprocamente, é onde os dois sujeitos do encontro, se são dois sujeitos vivos, né, se não é nós com uma obra de arte, enfim, mas se são dois sujeitos, vamos dizer assim, constrói algo novo, vamos dizer assim, nesse espaço entre eles dois, né, nesse espaço intermediário. Quer dizer, tu tem razão que eu não desenvolvi isso no meu trabalho, eu só mencionei isso a partir da contribuição da Gabriela Goldstein, e eu acho que ela, no trabalho dela, ela faz realmente uma metapsicologia da experiência estética, né? Porque ela descreve a dinâmica da experiência estética, todo o processo de clivagem e de estranhamento do sujeito consigo mesmo, né? E toda essa vivência no espaço intermediário que se cria entre o sujeito e o objeto estético, né? Ou seja, ela estuda a topografia e estuda a dinâmica da experiência estética sob essa ótica, né? Bom, Gustavo, eu acho que tu pegasse, vamos dizer assim, um dos paradoxos que eu quis apontar justamente no trabalho em relação à genialidade do Freud, né? Porque, de fato, o Freud, dentro do modelo positivista de ciência que ele tinha e que ele lutava para manter, e com toda a justificativa e todo o sentido dessa luta que ele precisava manter para situar a psicanálise fora da filosofia e fora, vamos dizer assim, das crendices, né, e tentando situar ela no terreno da ciência, quer dizer, ele tinha que definir alguns princípios positivistas naquele momento, né? E a intuição não cabia, dizer, dentro daquele modelo, dizer, como uma forma de conhecimento, né? O conhecimento ele tinha que ser causal, ele tinha que ser linear, ele tinha que ter o que se chama um teste de verdade por correspondência, ou seja, todas as vivências emocionais tinham que ter uma correspondência no real, né? Então, que é o modelo de construção da verdade da física, né? Então, assim, ele, lá no Homem dos Lobos, isso fica claramente, né, ilustrado, né, porque ele tinha que definir a hora da cena em que os pais, que o Homem dos Lobos observou o coito dos pais, e em que posição eles estavam, enfim, quer dizer, para que aquela fantasia, a interpretação dele fosse considerada como verdade, tinha que ter uma correspondência com o fato real, né? Então, neste modelo de ciência, evidentemente, né, de que a intuição não tinha cabida, né? Mas ele usava a intuição e ele só não podia teorizá-la, só não podia usá-la, e ele usava a experiência estética, né? Quer dizer, no conhecimento do objeto estético dele. Só ele não podia transformar isso num modelo psicanalítico, porque ele não podia conceituar isso, transformar isso num modelo teórico, vamos dizer assim, próprio da psicanálise. Eu acho que quem pôde fazer isso foi o Bion, né? Dizer, quando ele pega a intuição, dizer, a emocionalidade, toda a experiência estética, vamos dizer assim, e transforma isso numa teoria psicanalítica, né? Dizer, e aí eu estou totalmente de acordo contigo, dizer, de que aí ele transforma a intuição, que é algo que faz parte, vamos dizer assim, do funcionamento do ser humano, dizer, numa ferramenta psicanalítica na medida em que ele descreve como é que ela pode se transformar numa forma de conhecimento e de aproximação, vamos dizer assim, da verdade, né? E aí, claro, ele se afasta do modelo epistemológico positivista e se aproxima de outro modelo epistemológico, né, que é próprio das ciências humanas, né, que se chama da construção da verdade por consenso simbólico, tá? Enfim, inclusive o Tivitares, nesse livro dele, ele aprofunda isso no último capítulo dele sobre a construção da verdade por consensualidade, que é muito interessante, né? E que aí, quer dizer, a intuição e a emoção vividas no encontro com o objeto é a primeira categoria do conhecimento que vai ter que sofrer todo um processo de transformação para se transformar, vamos dizer assim, em formas mais abstratas de conhecimento.
Muito bem. Acho que é isso. Obrigado de novo para vocês. Então, vou aproveitar, então, agora o espaço. Não queria usar minha prerrogativa aqui de estar coordenando, mas realmente me inscrevi. Acho que todas as questões que são despertadas assim mostram bem a pertinência do tema, atualidade em termos, né? Porque é desde sempre, né? A perenidade do tema. E, bom, eu pensei em várias questões aqui, mas eu vou só mencionar e escolher uma para trazer realmente a questão, assim. Bom, pensei em várias coisas, só para ficar mencionado, assim, no afeto da surpresa, que o Theodor Hayek, já no tempo, né, que praticamente coescreveu O Estranho, né, um Heimlich, junto com o Freud, e falava da surpresa, a ideia Feinberg retomou, né, e é um afeto importante na questão da estética. Pensei falou da elevação da alma, né, a relação com os níveis de simbolização que o René Roussillon tem retomado, simbolização primária, secundária, enfim, né? Mas eu sei que tudo isso não caberia hoje, e a questão que eu pensei assim para te trazer tem a ver com a síndrome de Stendhal, né? Para quem não está familiarizado assim, com a síndrome de Stendhal, o escritor Henri Stendhal, francês, quando visitou Florença, ele escreveu no seu diário o impacto estético e a reação dele com relação ao impacto estético da vivência em Florença. E ele visitou sozinho, né? E parece que esse é um elemento importante, poder compartilhar ou não o impacto estético para poder digerir, porque o que ele registrou no diário foi como ele ficou doente pelo impacto estético, né? Por não conseguir digerir, metabolizar, então teve vários sintomas psicossomáticos e psíquicos, enfim, né? E depois dele ter descrito, virou um diagnóstico, e que é um diagnóstico corriqueiro nos hospitais de Florença e em outros hospitais do mundo, né? As pessoas, principalmente as que viajam sozinhas, né? Assim, e para locais com grande impacto estético, né? Como o Freud teve na Acrópole lá, ficam doentes, né? Assim, ficam doentes fisicamente, têm sintomas psicossomáticos e psíquicos. Então, eu pensei em te colocar essa questão, como é que tu vê essa dualidade, a capacidade de fruir esteticamente de um lado e o ficar doente pelo impacto estético de outro, né? Assim, Sim. e também em que medida, né, a capacidade de fruir pode ser algo que se espera que venha dentro, como decorrência da análise, né? Também a capacidade de fruição estética, né? E de não ficar doente. Claro, vamos dizer assim, para o Meltzer, tá? Quando ele descreve todo o conflito estético e toda a apreensão do belo, que é isso que tu estás falando, né? Ele descreve justamente de que na experiência estética, tá, se estabelece um conflito emocional, que ele chama de paixões, tá, entre L, que é amor, H, que é o ódio, e K, que é o conhecimento. E que isso cria uma turbulência mental que o sujeito tem que poder suportar, né, para digerir e transformar isso, vamos dizer assim, num crescimento mental. Mas ele diz que muitas vezes isso não é suportado, né? E isto provoca uma ruptura do continente mental, vamos chamar assim, provocando sintomas, provocando doença, né? Então, se o impacto estético ele não é tolerado pela mente, tá, a mente tenta encontrar formas de se livrar desse impacto estético através da ruptura do continente. Então, aí podem haver sintomas psicossomáticos, podem haver atuações, podem haver, enfim, delírios, né? Quer dizer, porque há uma ruptura do continente psíquico, tamanha a intensidade e a violência dessas paixões, vamos dizer assim, tá? Inclusive, uma vez eu escrevi um trabalho sobre, e citando de novo o Meltzer, porque o Meltzer, num dos últimos capítulos dele, desse Apreensão do Belo,
ele diz que não é por acaso que nos museus tem tantas seguranças, tá? Porque se despertam tantas paixões em função dos conflitos estéticos que tem ali, que o risco das obras de arte serem danificadas e das pessoas enlouquecerem seria muito grande, que por isso tem tantas seguranças em todas as salas, vamos dizer assim, dos museus, né? Agora, o que é mais interessante, que embora eu não seja Stendhal, eu vou compartilhar com vocês uma experiência estética profunda que eu e minha família tivemos quando chegamos em Florença. Nós chegamos em Florença de noite, numa noite que estava nevando, tá? E fazia 30 anos que não nevava em Florença. E nós saímos a caminhar de noite pelas ruas de Florença, nevando. Foi algo indescritível. Por sorte, estávamos em vários, estávamos em 4 ou 5, enfim, ali, e não parávamos de tirar fotografias. Fotografia. E claro que nem sei onde é que estão essas fotografias e nem sei o resultado dessas fotografias, porque era de noite, né? E o outro dia, subimos na torre do Duomo de Florença, tá? Que é uma escadaria enorme, sim? E Florença estava toda nevada, tá? E era um entardecer e estavam se acendendo as luzes de Florença, tá? Foi uma das paisagens mais comoventes e emocionantes, enfim, que eu já assisti, que provavelmente todos nós já assistimos, né? E, bom, pobre do Stendhal, provavelmente, né, por estar sozinho, ou por ter tido, ou por ter uma sensibilidade talvez maior do que a minha, ou maior do que a nossa, tenha o equipamento psíquico dele, a mente, o continente psíquico dele não tenha suportado, né, a violência, vamos dizer assim, das emoções que ele viveu com aquele objeto estético que é a Florença, né? Claro, nós dentro do consultório, como o Raul estava lembrando, né, nós somos o tempo todo, né, impactados por experiências estéticas dessa natureza, né? E se espera que a gente tenha continência para poder suportar esses impactos estéticos, essas vivências emocionais, sem evacuar a experiência, né? Sem fugir da experiência, sem desmentir a experiência, sem nos clivarmos para a experiência e transformar aquilo numa experiência banal. Mas a outra coisa que eu queria trazer a propósito disso que tu trouxeste do Stendhal e que nós estamos falando sobre Freud, né, é que a experiência estética como ponto de partida do conhecimento sempre existiu, né? Faz parte do ser humano, faz parte da vivência humana, né? O que nós, claro, o que nós estamos destacando, o que está sendo destacado, né, é de que isso foi transformado numa ferramenta psicanalítica, né, de que isso foi transformado num modelo de exercício da psicanálise, tá? E essa, vamos dizer assim, o hereditismo não é descobrir que existe experiência estética, porque isso sempre existiu, né? E os poetas estão aí para isso, né? E os artistas, os pintores, e o Freud, o Stendhal e todos, né? Acho que talvez o ineditismo é isso ter podido ser transformado num modelo de conhecimento psicanalítico. Sim, foi falar da intuição, né? A intuição era uma das formas do pensamento já na filosofia grega clássica, né? Era dedução, indução e intuição, as formas do pensamento, né? Dedução e indução as premissas eram explícitas, na intuição as premissas eram implícitas e só a conclusão era explícita, mas era reconhecida já na Grécia Antiga, né? Então, e na mitologia também está presente impacto estético, seja o terrorífico, que falou da Medusa, né? Fosse o Eros, fosse o Narciso, fosse, né? Sim, isso faz parte da experiência humana, quer dizer, é imanente ao humano, né? Uhum. Tá bem. A gente tem mais alguns minutos, se alguém mais
quiser, ainda daria para fazer rapidamente alguma questão, senão eu vou passar para o Ruggiero para fazer o encerramento, que a gente está já próximo do horário. Bom, acho que, então, passar para ti, Ruggiero, para fazer uns comentários finais. Antes da gente... Eu só quero agradecer profundamente a vocês, tá? De novo, tanto a comissão científica quanto aos presentes aqui, e aos colegas que formularam essas questões assim tão ricas, tão estimulantes, tão instigantes, né? Que só permitiram com que se expandisse mais, enfim, essa discussão, né? De um tema que eu acho que é extremamente atual para nós. Muito obrigado. Bom, então, muito obrigado para ti e para todos os que participaram. E fica, então, o convite para todos participarem de nossas atividades científicas e anunciando que agora, no dia 21, no sábado, nós vamos ter, né, eu acho que é uma lembrança que é muito pertinente aqui também, né, um webinar de homenagem ao nosso querido e saudoso Romualdo, e que estão todos, vai ser um webinar aberto, e a gente pede que divulgue e participem, e as pessoas vão ter espaço para dar seus depoimentos pessoais, enfim, vai haver a discussão de um trabalho dele, vai haver uma timeline biográfica, e principalmente os depoimentos, né? Assim, então, eu sei que para muita gente, né? Para ti também, Ruggiero, eu sei, né? É uma ausência muito sentida, mas uma grande presença. Vai falar da alternância da ausência e presença, né? Bom, o Romualdo não podia ser melhor ilustração disso, né? Ele continua muito presente para a gente, né? Era uma figura estimuladora da criatividade, da criação, do desenvolvimento, né? Então, queria aproveitar agora esse encerramento também para convidar todos que participem e divulguem, né? É um webinar aberto no dia 21, né? Sem ser o outro sábado, o outro agora. Tá bem? Muito obrigado, Ruggiero, e a todos, e boa noite. Então tá. Tchau, tchau. Boa noite.